construtiva, etc. Mas se isso, como em Santos, não funciona, é um exemplo, né? Aqui liberou demais, para ocupar demais outras áreas da cidade, quem é que vai comprar potencial construtivo de imóvel protegido? Porque não tem interesse. A gente tem notícia de um único prédio na cidade inteira aprovado usando essa troca de potencial. Tá? Então, não funciona. Por isso, por exemplo, o município de Santos foi condenado a indenizar os proprietários do remanescente do Hotel Parque Balneário, né? Porque eles demonstraram que eles não conseguiam vender o potencial construtivo. Porque se eu posso, no terreno do lado, construir 6 vezes, no terreno para aqui que eu preciso comprar mais um pouquinho. Não preciso nada. Agora melhorou um pouquinho, diminuíram, né? O que era 6 virou 5, poder esse 1 a mais ser por outorga, por troca, mas precisaria restringir mais ainda, né? Em São Paulo tem áreas que já é 3. Né? Nós trouxemos aqui para Santos para fazer palestra, para conversar com o pessoal da prefeitura, ainda nas administrações passadas, a professora Sônia Rabelo, que entende que se eu digo que na minha cidade eu só posso ter o meu lote mínimo é de 250 metros, por exemplo, e nesse lote de 250 metros eu autorizo construir o térreo mais um, né, o sobradinho, no restante da cidade inteira eu só posso autorizar a mesma coisa. Não interessa que o terreno tenha 1000 metros, 10.000 metros. Só que eu posso autorizar, construir até no limite daquilo que a lei urbanística achar que é importante, quanto for necessário, desde que ele pague. Porque eu não posso dar de presente para o proprietário solo criado por lei. Né? E a nossa cidade, infelizmente, é extremamente benevolente por isso. Né? Existem aqueles instrumentos que não afetam o direito de propriedade, que é o inventário, o registro e a gestão patrimonial. Tenho certeza que tem advogado muito bravo com um slide como esse, que vai dizer, olha, aquele registro de Minas mudou essa tua regra, né? Desculpa, aquele inventário de Minas mudou a tua regra, porque foi lá, embargou a demolição autorizada pelo município, mandou reconstruir, tudo baseado num simples inventário. Então, sim, pode representar alguma restrição para o direito de propriedade. E, finalmente, a gente tem tanto formas mistas de proteção, que é a que se encontrou para os quilombos, né? Você toma uma parte, registra a outra, né? Dá uma flexibilizada na hora de lidar com a parte construtiva, né? Os zoneamentos de uso, que é o exemplo do Alega Centro aqui, que são mistas, e formas complementares, que seriam os incentivos fiscais, as medidas de promoção da cultura, as medidas exclusivamente de vigilância, né? Nós temos muito pouco disso aqui no Brasil, mas que são formas particulares. E nós temos também formas que o direito estava chamando formas extraordinárias ou externas de proteção. Externas por quê? Porque vem fora do poder público, aquele poder público dentro do regime democrático eleito, né, de escolha da sociedade, que são atos emanados do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público. Né? Então, são formas de proteção à decisão judicial, o termo de compromisso de ajustamento de conduta, que é um ato administrativo praticado pelo Ministério Público, é uma forma de proteção administrativa, e a recomendação. A recomendação, o compromisso de ajustamento de conduta, a gente diz que é do Ministério Público, mas qualquer legitimado, a Lei de Ação Civil Pública, seja a rede estatal, pode tomar esse termo de ajustamento. Então, não é só, por exemplo, o Condepasa poderia fazer, a prefeitura pode fazer, podem fazer termos de ajustamento de conduta, e a recomendação, que também não é privativa do Ministério Público, e representa uma proteção transitória. A recomendação, aliás, ela é bastante comum no dia a dia das administrações públicas, e alguém comentou você comentou que estava ouvindo o jurídico de vocês, antes de fazer o encaminhamento. Então, o jurídico vai fazer uma recomendação dizendo, não faça isso. Você pode fazer? Pode. Não tem efeito nenhum se não fizer. Tá? Mas é uma recomendação. E o que diz a lei? Que enquanto você, no caso das recomendações feitas pelo Ministério Público, enquanto você diz por que você não vai cumprir, você está obrigado a cumprir. Né? Então, é uma forma
pensar no que ele está fazendo de errado. Né? Muitas não são atendidas, outras são atendidas. Né? Em Santos, hoje a gente tinha uma regra de toda vez que se mexia na lei de uso e ocupação do solo, ia lá algum vereador para fazer uma emenda para regularizar obras irregulares. Né? E até que o tribunal declarasse inconstitucionalidade, então daí tudo simples. Tem um projeto de lei, aprovou assim, a gente faz uma recomendação para o prefeito vetar, alertando. Daí ele sabe que se ele não vetar, ele também vai ser alvo da ação de inconstitucionalidade. Daí ele veta. Né? Na terceira vez que nós fizemos isso, a própria Câmara resolveu não aprovar a emenda do vereador. Né? Porque é um instrumento transitório, não protege, né? Mas serve de uma proteção transitória, como eu falei. Assim como na lei do tombamento, quando abre-se o processo de tombamento, o bem já está automaticamente protegido. Durante o processo de tombamento, o bem está protegido. Né? É também uma proteção transitória, e que a recomendação faz o mesmo papel. Bom, eu acho que o tombamento todo mundo conhece, né? A gente brigou muito para que ele fosse reconhecido como uma limitação administrativa, né? Porque sendo uma limitação administrativa ele não gerava direito de indenização. As limitações administrativas são aquelas que o poder público faz em prol da sociedade e é de caráter geral. Né? Ah, mas por que de caráter geral se só a minha casa foi tombada e não a do vizinho? Não, é de caráter geral porque a sua foi selecionada para ser tombada. Qual o motivo? Pouco importa. Né? A razão dela ter sido selecionada pode ser até porque você cuidou bem dela. Né? Infelizmente a gente sabe que acontece isso muito. Né? Mas é um critério. Né? E o importante é que aquele valor cultural que pré-existe seja reconhecido pelo órgão competente. Mas, como eu falei, infelizmente, tudo isso foi para o ralo com o Estatuto da Cidade. Alguém devia estar muito bravo que tinha um imóvel tombado e resolveu fazer uma emendazinha que ninguém percebeu e passou. O importante do tombamento é que, embora ele seja ainda o melhor instrumento, porque ele dá direito de defesa, ele é um processo complexo, ele garante o registro de todos os dados a respeito daquilo que você está tombando, né? Ele também deve observar a razão do tombamento. Né? Não se tomba nada, não se protege nada pela vontade do A, B, do C e do D. Se protege porque aquele bem tem alguma referência, seja ela arquitetônica, que pode ser pelo estilo, que pode ser pelo arquiteto que assina, que pode ser pela representatividade do bem, porque ele foi o único que sobrou, porque por qualquer motivo, mas esse motivo tem que estar especificado no ato de tombamento. E é uma das poucas, eu também não falando sobre isso, é uma das poucas maneiras com que você tem de desproteger. Aqui pertinho nós tivemos um caso bastante peculiar. Um historiador já falecido, bastante atuante na cidade, pediu um tombamento no casarão, porque ali teria morrido o Vicente de Carvalho. Isso. Ele mesmo, fazendo a pesquisa, descobriu que o Vicente de Carvalho passou mal no barco, pararam o barco na praia, levaram ele até a casa mais próxima para dar um atendimento e ele morreu. Bom, isso não significa que essa casa tenha que ser preservada por este motivo. Né? Poderia ter sido preservado por qualquer outro motivo. Eu achava ela bem bonita. Né? Mas o critério é técnico. Então, ele próprio falou, não precisa tombar não. Minha pesquisa mostrou que não era bem aquilo. Né? Então, esse é um exemplo de como que o tombamento, e em geral qualquer outra forma de proteção, ele tem que ser trabalhado. Porque aquele artigo, o artigo 225 da Constituição que eu mostrei lá atrás, esse é o último slide aqui, a gente pode voltar para cá, só que eu finalizo. Quando ele fala que para a proteção do meio ambiente, né, para assegurar a efetividade daquele direito lá, incumbe ao poder público,
definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, inclui tanto o meio ambiente natural como o meio ambiente artificial, ou seja, o patrimônio cultural, né? Sendo a alteração e a supressão permitido somente através de lei, vírgula, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Esse dispositivo significa, e assim ele é interpretado, que, primeiro, aquela dúvida, eu tombei, a exceção é a decisão judicial, mas eu tombei por ato administrativo, eu protegi pela lei de usurpação do solo, eu alterei, eu protegi por um instrumento, um outro instrumento qualquer. Eu só posso desproteger por lei. Né? Então, um tombamento feito pelo IFAM só pode ser desfeito por lei federal. Um tombamento feito pelo CODEFAT só por lei estadual. Um tombamento feito pelo órgão municipal só por lei municipal. Né? E mas qualquer lei? Não. Só naquelas situações em que tiver comprometida a integridade dos atributos que justificaram a proteção. Ou seja, não era a casa que morreu fulano. Olha, eu protegi porque era projeto do arquiteto fulano. Descobri que não era dele. Foi um furo danado. Não precisa proteger. Posso desproteger. Né? Então, existem algumas situações de proteção, por exemplo, por estilo arquitetônico, porque está dentro de uma área de proteção cultural, que não existe como voltar atrás. Porque não vai ter, este motivo não vai existir nunca. Né? E nós superamos, pelo menos do ponto de vista judicial, a gente sabe que tem um debate bastante grande ainda entre alguns arquitetos, a questão da reconstrução. Né? Inclusive, tem um acordo muito interessante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, usando pela primeira vez no Brasil a expressão correta, reconstrução punitiva. Não vai reconstruir de acordo com o projeto original, os materiais originais, vai indenizar o que tiver de perda de originalidade, porque você demoliu sem autorização do órgão do patrimônio. Porque você deixou degradar o bem, achando que aquela regra antiga de que tombou está destombado, porque é um falso histórico você reconstruir, funcionava para destombar. Deixa cair que acaba a proteção. Não. E não conseguiu reconstruir com a técnica original, vai reconstruir com a técnica moderna, então vai pagar a indenização pela perda da originalidade. Essa é a decisão lá do Rio Grande do Sul. Minas tem várias decisões, mas sem usar a expressão reconstrução punitiva. Né? E essa reconstrução punitiva ela acabou nascendo de uma interpretação inversa feita pelos tribunais, e precisa dar um nome aos dois, pela doutora Sandra Quirot, que era a coordenadora da equipe de proteção do patrimônio, principalmente patrimônio cultural do Ministério Federal, né? Que foi buscar nas ações e nos debates em torno da necessidade da reconstrução dos patrimônios destruídos pela Segunda Guerra, né? Ou seja, na relação entre a condição de pertencimento do bem e não da sua originalidade física, a implementação disso aqui também, tanto que a ação que norteou todas as decisões, também a de Porto Alegre, ela é gaúcha, trabalhava em Porto Alegre à época, que é uma dessas casas em que se determinou a tal da reconstrução punitiva. Né? Mas sem esse nome, infelizmente, as primeiras decisões. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, desculpe a demora. Obrigada a todos os convidados que participaram da mesa de hoje, ao arquiteto Daniel Proença, a arquiteta Maria Rita Moroso,
Dauri, muito obrigada a todos vocês. Eu não sei se eu abro para perguntas, se já está tarde, como é que faz. De qualquer forma, se vocês tiverem alguma pergunta para algum dos convidados de hoje, vocês podem encaminhar por meio da Jornada Patrimônio 2019, que a gente encaminha para os convidados. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta agora? Peraí. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, eu sou arquiteto, como alguns colegas aqui. Eu queria primeiro, viu, Dauri, vou fazer uma pergunta direcionada ao senhor, mas eu vi que você comentou da questão da anistia aí, né? Essa semana deu na imprensa local que a Câmara vai tentar de novo uma anistia, então já se prepare.